estudantes do segundo ano que estão comigo aqui no Matemática Conectada, a influência da mídia na vida dos jovens. Eu sou a professora Fernanda Borges, professora de arte aqui do Centro de Mídias, e hoje, finalmente, chegou o grande dia, o dia da nossa mostra. E para esse dia tão especial, eu trouxe um convidado também muito especial para assistir a mostra de vocês e para comentar. Professor Anderson Félix. Oi, gente, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês para falar sobre a influência da mídia na vida dos jovens. Gosta de mostra? Mostra Gosto. de coisas? Mostra de muitas coisas, muitas possibilidades. O bom dessa palavra mostra é que ela pode significar qualquer coisa. Pode mostrar tudo, mas hoje a mostra é de propagandas e releituras de propagandas que eles fizeram juntos, em equipe ou individualmente. Sim. E eles vão mostrar pra gente a original e o que eles fizeram com essa releitura aí. O que se transformou? A transformação. Será que a propaganda mudou ou não? E para isso, pessoal, eu espero no meu Instagram, lá no @Fernanda_Maria Borges, que vocês mandem fotos para mim dessa mostra aí que vocês fizeram, se deu certo, o que não deu certo, como é que foi. Vou adorar receber. Bom, para começar a nossa aula, eu sempre vou lembrar de vocês inserirem as ideias de vocês no Estude Blog, que é aquele blog que a gente começou desde o início da aula a fazer. Sempre eu deixo aí esse link que é de um vídeo de como criar um blog do zero e gratuito. Então, não fez ainda o blog? Vamos começar, tá, turma? Já assiste esse vídeo aí que é bem facinho para começar o seu blog. E aí é isso aí, ó. Hoje é o dia da nossa mostra. Então, a nossa mostra, eu imagino que pode estar parecida com esse desenho aí. Algumas propagandas e sua releitura ou suas releituras com algumas legendas, sem legenda, alguém explicando ou não. Eu adoraria participar dessas mostras, né? Sim, essa imagem me lembra, sei lá, a Pinacoteca, e a gente vê as obras assim. É importante pensar na questão de como as pessoas vão ter acesso a essas obras, da visualização mesmo, né? Ah, é verdade. Porque dependendo do formato que a gente fizer, a obra vai ficar num lugar lá, a pessoa não consegue ver, não pode fazer isso. Parede muito colorida, com a obra muito colorida. E aí isso também pode ser aquela questão de, nossa, isso foi o que não deu certo, ou as coisas que deram muito certo, que vocês podem comentar depois entre vocês, na avaliação, autoavaliação, e comentar aqui com a gente também. Para ilustrar a nossa mostra, eu trouxe um curto vídeo da ONU sobre uma mostra de fotografia. A fotografia não tem a ver com a propaganda que a gente está fazendo, mas é só para vocês visualizarem como pode ser essa mostra de fotografia. Roda aí. I want a world filled with smiles and laughter, where everybody spreads love instead of hate. I want a world where all people take care of our planet. I want a world without pollution. I want a world where our children can go anywhere safely and freely. I want a world where our unique differences won't separate us, but rather unite us in love. A world that brings justice to those who treat anybody as anything other than equal. I want a world without borders, physically and mentally, where all people are treated equally, no matter what. I want a world of liberation, a world where we can breathe without borders of identity, gender, or race, a world where we are free, spoken, heard, and equal, a world where we can all belong.
É isso, turma. Um vídeo rapidinho, só lembrando que nós tivemos brasileiros também convidados para essa mostra. Fiquei super curiosa para ver como que ia ser. E o professor Anderson até falou uma coisa legal, que assim, cada país vai ver de um jeito, de acordo com como ele mora. Então, eu penso que em cada escola também, essa mostra vai ser diferente. As escolhas, a curadoria. Sim, porque todo o elemento cultural que existe, aquilo que a gente valoriza, ele passa por algo que existe em nosso cotidiano, né? Então, a vivência que a gente tem vai influenciar o nosso trabalho e isso vai acontecer da mesma forma com vocês. Aquilo que vocês vão valorizar ou não valorizar na releitura que vocês fizeram faz parte da nossa vida. Daria até um estudo psicológico isso aí. Daria não, se duvidar, deve até ter. E é isso, cada região aí de São Paulo é enorme, tem muitas cidades, muito lugar diferente. E até mesmo dentro da própria cidade, né? Nem vou falar São Paulo, mas tem cidades um pouquinho maiores, assim, bairros diferentes já vão ser curadorias diferentes, mostras diferentes, né? E se a gente pudesse reunir tudo isso numa propaganda, como a ONU fez, ia sair coisas muito dinâmicas. Inclusive, falando em ONU, né, pensando na diversidade global, é interessante pensar um tipo de pesquisa, seria pensar no diferentes tipos de propagandas em cada país. Porque a propaganda, por exemplo, num país como a Coreia, é diferente da propaganda num país como o Azerbaijão. Porque são culturas totalmente diferentes. Então, na hora de você impactar esse público, você vai ter que pensar da forma que eles pensam. Agora eu fico pensando num produto global, como, por exemplo, marcas de refrigerantes que são globais. Sim. Como que eles pensam essa logística de propaganda, né? E aí você pode pegar marca, vamos lá, pega marca de algum carro que seja mundial também. É que me veio refrigerante na cabeça. Essa eu tenho certeza que está no mundo todo. Como que ela, assim, pegar essa marca e assistir propagandas de vários países? Hoje com a internet é fácil, né? Sim, sim. E, inclusive, eles, às vezes, têm categorias especiais de sabores que só existem em determinada região. Né? Ai, nem me fale. Tem uma que eu adoro, não vende aqui no Brasil. Eu adoro de cereja, eu amo. E não vende aqui. Eu consegui tomar quando eu fui para fora uma vez. Mas essa é uma boa forma da gente pensar. Agora, o símbolo continua a mesma coisa. Às vezes, o slogan continua a mesma coisa. O que muda um pouco também são as propagandas de Natal, que eu acho interessante. Exato, é verdade. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem o costume de fazer propaganda de Natal como se a gente estivesse nos Estados Unidos. Embora, falando dessa própria marca, eles deram uma mudada, assim, no estilo das propagandas, usando, tipo, profissionais que dirigem os caminhões. Sim, sim. Achei bem... É porque, assim, né, tava na hora mesmo de valorizar. Sim, inclusive com relação à representatividade, né? Muitas vezes nós temos propagandas que só mostram, por exemplo, pessoas brancas, sendo que o Brasil é um país extremamente diverso, que envolve diversas culturas, diversas etnias e diferentes tons de pele. Então, é interessante porque a gente está pensando que o público vai se identificar com aquilo ali. Porque a pessoa tem que se ver na propaganda, se ela quiser, se você quiser realmente vender um produto. E isso a gente tem que ficar de olho, porque a gente agora está fazendo só releitura, mas... a ideia das nossas aulas é que a gente cria um produto com propaganda. Então, tudo isso que a gente está conversando, uma hora vai chegar numa culminância. Eu trouxe para vocês um vídeo, pessoal, porque eu tinha comentado na aula passada que essa exposição ela poderia ser virtual ou poderia ser real, na sala de aula, mas ela poderia ser virtual. Aí eu achei... é bem curtinho que eu trouxe para vocês, um vídeo bem curtinho de uma propaganda, de uma exposição virtual, feita virtualmente mesmo. Você assiste ela, você insere as imagens. Eu achei tão interessante, e aí eu quis trazer para vocês darem uma olhada para ver. É bem curtinho, mas para vocês verem como ficaria. E aí você vai pegar o link e vai distribuir esse link para quem quiser. A pessoa vai assistir no celular, em casa. Eu achei super bacana. Aí depois tem que correr atrás para ver como cria essa exposição individual 3D. Dá uma olhada aí. Ah, que legal. Legal, né?
bem curtinho o vídeo. Eu fico imaginando assim, sempre na sala tem aquele que é o fera do 3D, das Sim, imagens. sempre tem alguém que manja sempre das tem. tecnologias. Porque eu achei muito complexo isso, eu não imagino como que faz, mas eu achei muito, como diriam vocês, da hora. Mas provavelmente deve existir, deve ser algum tipo de aplicativo, um programa ou algo na nuvem mesmo, em que você só upa as fotos e ele faz todo, o algoritmo mesmo cria todo o E você vê ambiente. que tinha legenda, você Sim, pode então. clicar na legenda, você tem os pezinhos no chão, você pode ir pra frente e pra trás, ficar no meio. Gente, eu achei isso fantástico. Sim, muitas vezes esses efeitos são semi-prontos, você só edita e organiza a parte mais visual deles. Por exemplo, o próprio PowerPoint, né? Se for para pensar, algumas animações, é só você clicar, com 2 cliques você coloca a maior parte das animações do Verdade. PowerPoint. Se for estilo PowerPoint, é bem simples, Sim, então, né, sim. esse programa. É uma ideia, como a gente veio conversando sobre isso, e eu mesmo falei, nossa, mas como fazer essa mostra virtual? Então eu trouxe esse vídeo e achei que o resultado final ficou muito legal, Sim, né? sim, é muito interessante porque a gente tenta casar as duas coisas, né? A ideia é tentar deixar o mais próximo possível do real, né? Do contato com as coisas de forma palpável. E aí ele quis criar uma ideia de uma galeria, né? Para passar realmente a sensação. O objetivo é a sensação. Agora você imagina, óbvio que talvez não tenhamos, nem eu tenho, mas imagina isso aí com aqueles óculos 3D. 3D, aí você tá mesmo na exposição, né? Sim. Dentro da exposição. Turma, é só ideias que a gente vai jogando aqui. Claro que eu sei que óculos 3D parece que deve ser uma coisa meio cara, né? Os meninos de tecnologia que me falam. Sim, dá pra fazer de papelão, mas você tem Verdade, o Ed fez, foi o Ed isso. que fez. Acho que foi. O professor Edmundo tem uma aula que ele ensina a fazer um óculos 3D de papelão, é verdade. Mas são só ideias aqui pra gente trocar, né? E com certeza daí desse lado aí deve estar vindo outras ideias mais sensacionais. Bom, eu montei a minha mini mostra também. Claro que eu não pude fazer propagandas por conta dos direitos autorais, que vocês sabem, a gente não pode trazer propaganda aqui. Então eu trouxe imagens, a leitura e a releitura, para a gente fazer juntos e imaginar a propaganda do que poderia ser. Por exemplo, a primeira é o Feliz, que eu gosto muito, o Céu Estrelado do Van Gogh. Do que poderia ser essa propaganda? Bom, eu acredito que a gente consegue associar a produtos que são consumidos na noite. Então, talvez algum tipo de bebida, um refrigerante, um suco, ou então aqueles rolês que a gente faz de noite, sei lá, uma pizzaria. Ah, boa, e, sei legal. lá, uma lanchonete. Então, Uma exposição de arte que só acontece à noite com Sim. lanternas. Sim, é possível. Tudo no escuro. Olha, quantas ideias a gente tem aqui. E será que se a gente usasse a imagem da releitura, vamos imaginar que se fosse uma propaganda de venha comer uma pizza à noite. Você acha que a releitura passaria a mesma ideia? Venha comer uma pizza à noite? Talvez até mais que a obra, porque a obra tem um caráter mais tradicional, né? E a releitura ganhou um aspecto mais de moderno, né? Se essas duas obras, elas não seriam feitas na mesma época. Mais colorido, mais chamativo, mais pop. Isso. Mais pop. Então, a nossa releitura aí, valeu. Já... E talvez, por exemplo, daria para as duas serem uma pizzaria. Mas aí a gente conseguiria diferenciar o tipo de ambiente, toda a estética desse ambiente de acordo com o tipo de propaganda, né? Um Van Gogh original seria algo mais clássico, Chique. né? Uma coisa mais refinada. Chique, refinada. Refinada. E aqui seria um ambiente mais moderno, com pop, com música e tal. música Até o tipo de moderninha. música, de acordo com a imagem, a gente teria diferença, né? Aqui seria uma música, uma música piano de erudita, fundo. algo assim. E aqui não, aqui poderia até ser uma baladinha. Um DJ. Acho que a gente está viajando, sabia? Ah, A gente viajou aqui. Mas essa é a ideia. Vamos viajar nas legendas aqui. Essa é a nossa legenda para o Van Gogh. Pizzaria. E convenhamos assim, né? Observar a Noite Estrelada do Van Gogh é uma verdadeira viagem, né? Você verdade. consegue se perder nessa pintura. Qual das duas pizzarias você prefere ir? Olha, eu compartilharia os dois ambientes, não no mesmo dia, mas apesar que, né, duas pizzas, mesmo dá dia. pra comer sim, quem nunca? Boa. Bora lá para a nossa próxima imagem. A nossa querida salve, salve, Mona Lisa. Bom,
eu trouxe a original e trouxe uma releitura. Propaganda do quê? Vamos ver a releitura. Olha, sinceramente, daria para ser... É que aqui eles colocaram um elemento diferenciado aqui, né? Tá, né? A Mona Lisa virtual, mas dá para pensar em questão, sei lá, maquiagem ou alguns tipos de produtos nesse sentido. Na verdade, por causa da... Se a gente fosse fazer essa releitura mesmo, essa segunda imagem que ela está segurando um smartphone, um Kindle, ou um tablet, para mim já, assim, acabou que eu fiquei só no objeto dela. Sim, chamou muito Para uma mim atenção. seria uma propaganda mesmo de algum objeto eletrônico, um Kindle, um tablet, do tipo... Mulheres modernas também usam. Propaganda de livros, né? Acho que seria uma boa, assim, ó. Livros virtuais. Desde os tempos antigos. Isso. Podemos Desde ver os livros. tempos imemoriais aí, ó. O livro sempre acompanha. Inclusive, daria até para usar as duas imagens, né? Você pega sem livro com o livro virtual. Livro, E aí, não sei por quê, né? Pensei no público feminino, né? No público-alvo ser feminino. Mas, realmente, se a gente fosse fazer a releitura, você vê só o objeto que ela já está segurando, já muda todo o contexto da propaganda. Sim. Se É essa aqui fosse uma interessante para propaganda... pensar na hora de você fazer sua releitura, como às vezes a mudança de um único elemento na releitura transforma todo o contexto da publicidade. Então, era essa a ideia mesmo, assim. Então, a galera fez as releituras, a propaganda era de um carro, ele colocou um sorvete em cima do carro, já vira outra coisa, né? Não precisa nem... porque a propaganda é de um travesseiro, aí você fala, tirei o travesseiro. Aí não é mais travesseiro, óbvio. Mas às vezes você manteve o travesseiro e acrescentou só algum detalhe nele, pode ser de outra coisa, enquanto, sei lá, a propaganda só com a foto do travesseiro é a propaganda de travesseiro. Agora, a propaganda de uma pessoa deitada no travesseiro pode ser de algo relacionado a noites melhores. Consulte um psicólogo. É verdade. Boa, bem pensado. E por isso eu quis trazer essa imagem com ela, com o tablet, porque, assim, pra mim... O tablet acabou ficando assim, vivo, chamou muita atenção. Mas, de repente, o professor Anderson não nem vê isso aí. As pessoas veem, não veem. Por isso que a importância da legenda. A gente não colocou legenda aqui, nós dois mesmos estamos fazendo a legenda ao vivo e a cores. Mas a importância da legenda para saber o que você quis dizer quando você fez a transição aí, fez a releitura da sua propaganda. Inclusive, é interessante pensar no tipo de traço utilizado, né? Aqui nós temos, né, o clássico, Da Vinci, tradicional. né? Então, você tem um grande aspecto de realismo. E aqui tem um aspecto mais cartunesco. Esse tipo de mudança na hora de representar a mesma coisa, inclusive a gente tem isso na história da arte, né? A gente percebe o quanto vai mudando isso, e isso está relacionado a mudanças históricas, mudanças de percepção das pessoas com relação ao mundo lá fora. Mas você mudar a estética, o estilo gráfico da propaganda envolve diversos fatores que podem transformar totalmente aquilo que você está representando. Mesmo que essa outra Mona Lisa tivesse sem o tablet e fosse bastante fiel, mesmo assim, devido ao estilo de traçado diferente, você já tem uma grande transformação e já pode remeter a outro tipo de produto que não tem nada a ver com o que a Mona Lisa original representaria. E outro público-alvo, não sei porquê, para mim, o do traçado ficou mais jovem. Mais Isso, jovial, também. né? Mais pop, mais moderninho. E aí, assim, me dá a sensação que venderia para um público mais jovem. Mas não necessariamente, tá? Eu não sei como que é a ideia que vocês têm aí, mas já mudou a estética, já muda o público-alvo também. Então, porque a gente trabalhou com essa questão do público-alvo também. Para quem eu queria atingir, certo? Próxima propaganda, o nosso querido Davi, eu falo como se fosse meu muito amigo, né? O nosso querido Davi, do Michelangelo. E o Michelangelo não era lá uma pessoa muito amiga de Não, todo não mundo, era amigo né? de ninguém, não gostava de ninguém. Mas olha, ele podia porque ele era genial. Bom, tá aí o Davi, e aí uma releitura só de uma parte da cabeça dele totalmente... É o busto. O busto totalmente modificado. Repaginado. Propaganda do quê? Bom, no segundo caso... Olhando os Olha, objetos. o pior é que, num certo sentido, você olha e pode parecer que ele remete a uma coisa só. Mas se você parar para analisar um pouquinho, você conseguiria vender várias coisinhas
pensando Parece nesse da Davi mesma imagem. feito de coisa rosa. De coisa rosa. Quando eu olhei essa imagem, eu falei, ai, propaganda de chiclete. Eu não sei por quê, gente. Mas se vendesse um chicletinho desse tamanho assim, desse... Ai, Bustos Davi, gente, eu ia ficar muito primeira feliz. coisa que ele já ia custar uns R$500. É detalhe. Mas eu ia querer. Não tinha pensado no preço, é verdade. tem esse Vamos pensar fator no aí, preço do importante. produto. Mas já que não é um chiclete, seria muito legal, eu adoraria, que mais que pode vender? Bom, eu pensei, como ele tá todo modernoso aí, tem esse piercing no nariz, eu tô imaginando de onde veio essa inspiração para colocar um piercing no nariz do Davizão ali. Óculos. Ah, ele tá de Tá, com fone de óculos, ouvido. Fone de ouvido. Ou seja, está super modernoso aí, estilo jovial. Então daria para vender algum tipo de produto que ele está usando. Óculos de sol. Sim, e dá para pensar que toda propaganda, por exemplo, quando eu estou vendendo um produto, muitas vezes eu estou vendendo todo um estilo de vida, né? Então, por exemplo, a gente pega algumas marcas de refrigerante e eles colocam todo um estilo de vida, talvez o American Way Life, né? O estilo de vida americano, aquela pegada de consumo e Espírito vamos para a jovem. festa, isso. Espírito livre. Isso. Então, essa propaganda me passa essa ideia aí, sabe? Espírito E livre. nem é propaganda, né? Nem é. Nem é propaganda, mas já Poderia virou ser, né? já. Poderia ser. Não, a ideia é que a gente pense que fosse uma propaganda. Nossa senhora. pense Inclusive que é fosse. interessante pensar nisso, né? A gente já começou devido ao nosso foco, a gente já está enxergando isso como propaganda e a gente consegue, se a gente visse isso na rua, a gente já pensar num contexto de propaganda. Não, mas quem está na influência da mídia na vida dos jovens tem que ter esse pensamento, gente. Olhar uma imagem e pensar em propaganda. Sim. É isso. Inclusive porque tudo que existe, de alguma forma, transparece um discurso. Muitas vezes até o formato das portas que você tem na sua casa, você não tem só a porta em si. Você tem todo um contexto de por que aquela porta é daquele jeito. Por exemplo, muitas vezes uma porta de madeira, ela remete a algum tipo de ideia, aquelas madeiras trabalhadas. Você já pensa em outro tipo de ambiente, né? É verdade. Então, tudo é signo, né? Sim. É isso que a gente tem que pensar. Mais uma imagem aí clássica. Eu tô nos clássicos hoje, hein? Sim, sim. Até porque são mais antigos, aí não tem ninguém para cobrar Aí direito não autoral. tem, não. por isso. Ainda bem, não vai ter o Leonardo da Vinci batendo na nossa porta. Não. Viu? Você usou minha obra. E essa é clássica, o Nascimento da Vênus. Eu gosto bastante dessa obra. E a segunda imagem é um desenho também que está vendendo o quê? Esse aí eu achei difícil. Olha, eu pensei... Vamos ver... Me vê agora. Eu penso, talvez... Quer ver uma coisa? É que eu acho que tudo dá para encaixar nisso. Perfume. Estética feminina. Perfume voltado ao público Perfume feminino. também, é verdade, que fica bem bonito. Inclusive, propaganda de perfume pode ser propaganda de qualquer coisa, porque é sempre alguém fazendo... Pode ser de roupa, de É, carro, de pode ser de tudo. tudo. É clássico. É boa ideia. Propaganda de perfume Eles provavelmente tradicionais ou francês. jovens ou jovens senhoras, casadas, solteiras? Para mulheres livres. Nossa, você não pode usar não, vou patentear essa frase. Mas está correndo solta na cinema. Inclusive é interessante pensar nisso, né? Porque, por exemplo, a gente pode pensar num público-alvo. E aí você usa um exemplo de público-alvo que toda pessoa quer se encaixar naquele público-alvo, né? Então, porque você fala, esse nosso produto aqui é destinado... Aí você pensa assim, ele vai falar o público-alvo, é destinado a mulheres livres. Aí a pessoa vai falar, não, eu sou uma mulher livre. Independente da idade. Independente da idade, Ela de é onde livre. mora, da região do mundo. Boa sacada, não, eu sou gostei. uma mulher livre. Isso. Eu não, sou uma mulher. Boa. É uma característica que abrange uma faixa Sim. etária, um público. Olha, gostei. Fica a dica aí, visto que a gente vai lançar um produto. Aí mais vendam pra para frente. pessoas livres. Todas as livres. pessoas são livres. Gostei. Mais uma pra gente ver. Esse aí eu fiz meio que em homenagem à guerra da Ucrânia e à bandeira da Ucrânia. É uma imagem bem simples, né? Essa é bem simples. É a bandeira da Ucrânia e fizeram uma releitura, né? Com os tempos que a gente está passando hoje, nada mais seria do que
E é interessante pensar no quanto o símbolo da pombinha, né? Nós temos a bandeira aí da Ucrânia, então nós temos uma pombinha segurando um ramo. Esse símbolo, né? Esse símbolo ele está associado à paz. E é interessante pensar o quanto os símbolos eles sofrem transformações ao longo da história, né? Mas alguns não muitos, né? Tem uns que são meio que... A pomba da paz, A pomba da paz, ela continua universal, assim. sim. Mas sim, eu trouxe outro símbolo, ó. sim. Esse é um símbolo também que acabou ficando universal. Eu fui ler a história desse símbolo, não vou contar pra vocês. Você sabe a história desse símbolo? A história, como foi criada? Eu não sei, eu conheci isso aí, teve uma época que as pessoas chamavam de pé de galinha. Pé de galinha também é verdade. Mas é bem interessante, porque a pessoa que criou, que foi um inglês, criou esse símbolo, não estava com essa ideia de paz e amor mesmo. Era outra coisa. Ah, sim. E aí, a galera se apropriou desse símbolo e transformou, e ficou até hoje, né? O símbolo do paz e amor. Mas assim, não vou contar a história porque eu quero que vocês pesquisem a história. Você também, professor, pesquisa a história. Sim. Que quando ele criou isso aí, não tinha nada a ver com isso. Ele até ficou meio mauzão, assim, quando ele criou isso, ficou, tá na história, ele ficou chateado, hashtag chateado, porque não era essa ideia, não era essa ideia de paz e amor, era outra ideia, e aí foi difundido, ele não ficou muito feliz, não, com a criação, assim, da... Isso, acho que dá para pensar nisso com relação, por exemplo, à suástica, né? Ela nasce como uma representação dentro do hinduísmo, né, que tem toda uma representatividade em cima dela, um outro contexto, e aí depois o nazismo e o neonazismo acabam ressignificando e distanciando totalmente, né, o significado original, e isso acontece, às vezes, muitas vezes. Até porque, se a gente for parar a pensar, a suástica é um símbolo bastante simples, né? Você precisa de poucos traços e você tem esse símbolo. É que nem o símbolo... Qual é o nome daquele símbolo? O pé de galinha? Paz e amor. O paz e amor? Paz e amor. Então, ele é um outro símbolo simples. Super simples. Então, isso é interessante. Muitas vezes as marcas, elas buscam a questão da simplicidade e esse símbolo se torna praticamente universal, né? Qualquer lugar, essa é aquela marca lá e tal. Aí a gente pode falar daquela marca de tênis que tem só um sinal de certo que a gente corrige prova. Isso. Em qualquer lugar que você for. Bom, nossa amostra acabou, conversamos bastante, deixamos dicas para vocês pesquisarem. Então, na amostra, destaca a necessidade de ambas as imagens, original e releitura, estarem presentes e peça que os times estabeleçam comparações e relações sobre as possibilidades de leitura que as duas imagens evocam. Foi o que eu e o professor Anderson fizemos aqui. Durante a realização da amostra, é importante que os estudantes deixem claras essas relações ao público. Como sugestão, podem ser feitas pequenas legendas ao lado das imagens. E não esqueça de fazer registro. Você pode fotografar ou filmar esses momentos e postar nas redes sociais. De preferência também, posta para mim, posta para o professor Anderson, que a gente vai adorar. E no Estúdio Blog. Que é o exercício final. Para consolidar, registra, coloca no Estúdio Blog e... essas atividades ajudam a pensar sobre um possível anúncio sobre eles mesmos ou o seu projeto de vida, nos estimulando a refletir sobre o que aprendemos e sobre o propósito desse percurso inicial. É para isso que está servindo o Estúdio Blog, tá, turma? Para a gente depois refletir se o que a gente fez tem a ver com o nosso projeto de vida. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero receber a amostra de vocês. Professor Anderson, super obrigada pelas contribuições. Eu que agradeço aí, ó, muito bom estar com vocês mais uma vez e poder compartilhar esse momento, porque a gente quer receber a amostra de vocês. É isso aí. Até mais, turma. Tchau, tchau.